Aleluia, glória a Deus. Quando o vento soprar, tudo vai se transformar, tudo vai se mover. Esse é o vento do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus se move em mim, se move em você. Ele é uma pessoa, ele é o próprio Deus que habita em nós. A palavra do Senhor diz no livro de Atos, capítulo de número 4. Ali é narrado a descida do Espírito Santo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Aliás, capítulo de número 2, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa que eles estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e falavam conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Aleluia! Há 2000 anos atrás, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre nós. A profecia do profeta Joel se cumpriu há 2000 anos atrás, quando o Senhor, ele enviou o Espírito Santo da promessa. O Senhor Jesus, antes de ser entregue nas mãos daqueles soldados, ele disse para os seus discípulos: Eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo da promessa, o Consolador, aquele que irá vos ensinar todos os caminhos. Aleluia! E o Espírito Santo de Deus habita em nós. É motivo de grande alegria poder mais uma vez estar aqui fazendo esta live, falando um pouco de Jesus para você, falando um pouco da palavra de Deus. A palavra de Deus, que é tão importante, ela é o combustível do cristão. A palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus é aquela que nos fortalece, é aquela que nos ensina a trilhar os caminhos do Senhor. Amém? E nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Eu quero ler do verso 1 até o verso de número 11. Hoje eu quero estar falando um pouco sobre um milagre que o Senhor Jesus, ele fez, o milagre da pesca maravilhosa. Este eu considero um dos milagres mais espetaculares do Senhor. O dia que o Senhor, ele operou uma pesca maravilhosa para aqueles homens, para aqueles pescadores. Então vamos fazer a leitura do texto. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Falando em Lucas, Deus abençoe. Lucas Gabriel, Carlos Alberto, Deus abençoe, Carlão. É um prazer que Deus fale grandemente no coração de vocês nessa noite. Amém? Eu quero falar sobre a pesca maravilhosa. Deus, esta noite, ele vai derramar uma bênção especial sobre a sua vida. Ele vai derramar sobre a sua vida uma pesca maravilhosa, uma pesca abundante. Nós temos vivendo tempos de escassez. Estamos vivendo tempos complicados, tempos difíceis. Mas aquele que crê no Senhor, ainda que esteja passando pelo vale da sombra da morte, ainda que esteja passando um tempo de escassez, ainda que esteja passando pelo deserto, o Senhor, ele envia uma nuvem para nos proteger. O Senhor, ele nos envia o teu anjo, porque o Senhor é o nosso socorro e o nosso auxílio.
e o Senhor ele nos sustenta. Amém? Esta noite o Senhor ele vai providenciar o escape e o socorro na sua vida, na sua casa. E ele vai te dar uma pesca maravilhosa. Vamos ao texto. Eu gostaria que você ficasse até o final desta mensagem e que você pudesse abrir o seu coração para receber a palavra do Senhor. Amém? Evangelho de Lucas diz assim, capítulo de número 5. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, ou seja, vai para o fundo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Daqui para frente você será pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Deixando tudo, o seguiram. Marcelo Chiquino, Deus abençoe, meu irmão. Que o Senhor possa falar com você através dessa palavra. Amém? Esta passagem, como eu já disse, ela narra um dos milagres mais extraordinários do Senhor Jesus. Esta passagem que Lucas ele escreveu fala de uma pesca maravilhosa que o Senhor operou na vida daqueles homens. O Senhor Jesus ele estava no início do seu ministério. Segundo estudiosos, ele deveria ter aqui entre 30 e 31 anos. Ele estava ali no comecinho do seu ministério. Ele se manifestou com milagres a partir dos 30 anos de idade. E o Senhor, ele não havia ainda escolhido, designado os seus 12 apóstolos, embora ele já estivesse pregando para multidões. E diz a palavra que Jesus ele chega em um local, ali no lago de Genezaré, um lugar onde ficavam os pescadores. E diz a palavra que o Senhor, quando chegou naquele local, ele tinha a intenção de pregar para aquele povo que estava ali esperando ele. Naquele dia o Senhor ele iria pregar a palavra de Deus, ele iria ensinar as multidões. E ele sempre escolhia um local aberto com montanhas, porque vale a pena lembrar que o Senhor ele não dispunha de nenhuma tecnologia, pois nem existia, não tinha microfone, não tinha megafone. Então o Senhor ele usava ali aquelas montanhas, o vento em seu favor, para que as multidões pudessem ouvir a sua voz. E diz a palavra do Senhor que quando o Senhor Jesus ele chegou ali naquele lago de Genezaré, diz a palavra que alguns pescadores, e isso era de manhãzinha,
talvez 5:30, 6 horas da manhã, alguns pescadores, incluindo Simão Pedro, eles estavam ali lavando as suas redes, pois eles haviam passado a madrugada inteira em alto mar, lançando as suas redes. E aqueles homens, eles eram pescadores profissionais, eram pessoas que dependiam da pesca para sobreviver. Eles não estavam ali praticando uma pesca esportiva. Aquilo não era o hobby deles. Simão Pedro, seu irmão André e todos os outros que trabalhavam para ele, eles dependiam daqueles peixes para poder fazer troca com outras pessoas e levar o sustento para sua casa. Mas naquela noite em especial, havia acontecido algo extremamente estranho. Naquela madrugada em especial, havia acontecido algo que nunca tinha acontecido na vida daqueles homens. Diz a palavra que naquela noite, naquela madrugada, e esse era o melhor horário para eles pescarem uma grande quantidade de peixe. Era justamente nesse horário de madrugada que o mar estava calmo e ali se concentrava uma grande quantidade de peixes. Então aqueles homens, eles haviam passado toda a madrugada em alto mar. E naquela noite em especial, aqueles homens não pegaram um peixe sequer. Algo muito estranho havia acontecido. Aqueles homens que dependiam daquela pesca, naquela noite, eles não pegaram um peixe sequer. E trazendo para os dias de hoje, parece que nós estamos vivendo esse tipo de situação. Talvez você que está me assistindo, talvez você seja uma pessoa que tenha um trabalho liberal. Talvez você é uma pessoa que tem o seu negócio próprio e depende disso para sobreviver. Ou pode ser que você, assim como eu, também seja funcionário de uma empresa. Hoje eu fui trabalhar e eu confesso para vocês que eu fiquei o dia todo sem serviço, porque as coisas elas estão complicadas. Nós estamos passando por um momento estranho, esquisito. Eu confesso que hoje, não só hoje, mas todos esses dias, desde quando foi decretado o fechamento do comércio, a gente fica ali, ficamos temerosos, achando que a qualquer momento nós vamos perder o emprego. As pessoas que vendem os seus produtos também estão ficando com medo. Parece que lança as redes sobre o mar e não vem um peixinho sequer. Durante todo o dia, algo que dificilmente acontece, a gente fica ali, olha para aquelas máquinas todas paradas e começa a bater um sentimento de angústia. É claro que nós sabemos que o Senhor ele tem cuidado de nós, mas nós também, como homens e mulheres humanos, nós ficamos preocupados, porque temos família, temos pessoas que dependem de nós. E Pedro e os seus companheiros, eu acredito que naquele dia eles ficaram também preocupados. Porque assim como muitas pessoas não estão conseguindo fazer uma venda sequer nesses dias, naquela noite, aqueles homens eles não pegaram nenhum peixe sequer. Muito estranho o que havia acontecido com aqueles homens. Muito estranho o que está acontecendo hoje, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas eu tenho uma palavra para você. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Isso é apenas uma fase. Muitas pessoas estão ficando desesperadas de forma demasiada. Existem pessoas que estão tirando a própria vida. O Senhor ele tem cuidado de nós. Estamos passando por momentos difíceis, sim, mas isso é passageiro, isso é transitório. Logo mais as coisas elas voltam ao normal. Nós podemos perder dinheiro, nós podemos perder vendas, clientes, sim, mas uma coisa a gente não pode perder, que é a nossa fé.
a nossa confiança no Senhor. E aqueles homens, eles haviam desembarcado ali naquela praia. E eles estavam ali lavando suas redes. Estavam se preparando para voltarem cada um para sua casa. E eu fico imaginando o desespero daqueles homens, chegando em suas casas com suas mãos vazias. Talvez a sua esposa dissesse para eles, para Pedro, para André: e aí, como que foi hoje? Vendeu bastante, pegou bastante peixe? E eles olhando para sua família e dizendo que não haviam pego nada. Muitas pessoas estão vivendo isso neste tempo. Mas o Senhor, Ele vai te dar uma pesca maravilhosa. Se você se apegar firme com Ele, se você permanecer firme na presença dEle. Estamos passando por momentos difíceis? Sim. Mas logo mais, quando tudo isso passar, o Senhor vai te dar uma pesca maravilhosa. Você precisa crer na palavra do Senhor. Aqueles homens estavam ali desanimados. Eu imagino um olhando para a cara do outro, tentando explicar o que tinha acontecido, mas ninguém conseguia explicar. Não tinha explicação. Pescadores profissionais que estavam acostumados a pegar uma grande quantidade de peixe e naquela noite não tinham pego nada. Não tinha pego nada. E diz a palavra que o Senhor Jesus, ele se aproxima daqueles homens. Então o Senhor Jesus, ele chega até Pedro e ele faz um pedido para Pedro. O Senhor Jesus, ele diz para Pedro: olha, Pedro, eu vou subir aqui no seu barco e você vai empurrar ele um pouquinho para o fundo ali e eu vou usar ele para falar com as multidões. Com certeza ali Pedro não conhecia o Senhor Jesus ainda. Talvez tivesse ouvido falar dele, mas eles não tinham tido ainda um primeiro contato. Então naquele momento Pedro, ele estava num dilema. Imagine você, frustrado, sem ter ganho um centavo, e de repente chega uma pessoa desconhecida e ainda te pede um favor. Aleluia, ainda te pede um favor. Eu imagino que o que Pedro mais queria naquele momento era terminar logo de lavar aquelas redes e ir embora. Talvez você esteja também torcendo para que tudo isso acabe logo. Talvez nesse momento de crise, Deus também possa usar pessoas para se aproximar de você, pessoas que precisem de você. E você tem uma escolha. Nesse momento nós ponderamos as coisas, a gente olha para a necessidade do próximo e olha para a nossa condição. E a gente se julga incapaz de poder fazer algo para o próximo. E Pedro estava diante desse problema. Ele queria ir embora, ele estava frustrado, mas o Senhor Jesus fez um pedido para ele. Então ele poderia muito bem ter falado para o Senhor: não pode agora, eu já estou indo embora, eu estou cansado, eu quero ir para casa logo. Fica para outro dia, Jesus. Se vira e pede para outra pessoa. Mas Pedro, ele teve uma atitude sábia. E nesses tempos, em tempos difíceis, nós temos que ter sabedoria. Pedro, embora fosse uma pessoa rude, uma pessoa sem instrução, uma pessoa grosseira, ele teve uma atitude nobre. Ele dispôs daquilo que ele tinha e colocou nas mãos do Senhor. Então, quando você dispõe o pouco que você tem e coloca nas mãos do Senhor, o Senhor, ele trabalha naquilo. E enquanto o Senhor trabalha no pouco que você coloca nas mãos dele, lá na frente ele torna aquele pouco em muito. Aquilo que você acha que não é nada nas suas mãos, na mão do Senhor Jesus, aquilo se torna algo grandioso. Então Pedro, naquele momento, ele decidiu que ele iria fazer aquilo que o Senhor havia pedido, mesmo estando sob uma condição difícil. Então o Senhor, ele sobe naquele barco e ele começa a ensinar as multidões. Então Pedro, naquele momento, ele começou a ouvir as palavras do Senhor Jesus. E nós
nesses momentos difíceis. Nós temos dificuldade de nos apegarmos ao Senhor. Nós temos dificuldade em buscar a Deus, e é justamente nesse momento que nós temos que buscar a presença de Deus. É justamente nesse momento que nós temos que nos apegar à palavra de Deus. Muitas pessoas que têm ficado desesperadas, é justamente neste momento que nós temos que buscar a presença de Deus. E Pedro, ele teve a oportunidade de ver o Senhor Jesus naquele momento, falando com as multidões, ensinando as multidões. Talvez naquele dia o Senhor também curou muitas pessoas que estavam ali. E Pedro olhando o Senhor ensinando, aquilo foi um privilégio na vida daquele homem. Ele fez a escolha certa, mesmo estando frustrado, mesmo estando desesperado, mesmo estando triste. Ele deu o que ele tinha e ele pôs nas mãos do Senhor Jesus. E aquilo fez toda a diferença na vida dele. Nós não sabemos o tempo que o Senhor demorou ali naquela pregação. A Bíblia não fala se foi 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, não diz. Apenas diz que o Senhor, ele ficou ali o tempo necessário. E Pedro acompanhando tudo aquilo. E logo após o Senhor terminar de pregar para as multidões, o Senhor ele chegou para Pedro e disse a seguinte palavra. Olha o que o Senhor disse para Pedro. Quando acabou de falar, isso está no verso de número 4. Disse a Simão Pedro: faze-te ao largo. Faze-te ao largo quer dizer, vai para o fundo e lançai as vossas redes para pescar. Ei, preste atenção. Eu quero insistir nesse assunto, porque é o que nós estamos vivendo. Se você não está passando por isso, amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue te abençoando, para que você não tenha nenhuma dificuldade. Mas se você estiver passando um momento difícil, presta atenção. O Senhor está dizendo para você, vai para o fundo. Ah, mas o que é ir para o fundo? Eu tenho que ir para o fundo de uma piscina? Não. Ir para o fundo significa entra fundo na presença de Deus. Vai fundo na presença do Senhor. Não seja uma pessoa rasa diante da presença de Deus. Aquelas pessoas que ficam no raso, se você já foi no mar, você sabe do que eu estou falando. Ali no raso é só sujeira. O mar ele devolve toda a sujeira, todo o lixo que é jogado sobre ele. E é tudo depositado ali no raso. Ali tem lama, ali tem mato, tem algas. Mas quando você vai para o fundo, quando você se aprofunda na presença de Deus, aí o Senhor ele faz o milagre na sua vida. É tempo de ir para o fundo. É tempo de mergulhar na presença de Deus. O Senhor te diz neste momento, deixa o raso, sai do raso e vai para o fundo. E como é difícil para Pedro ouvir uma palavra dessa. Talvez ele estava ali coçando a cabeça, pensando, será que vai demorar muito ainda? Eu preciso ir embora. A minha mulher, meus filhos estão me esperando. Eu preciso descansar, que à noite eu tenho que voltar de novo para o trabalho. E o Senhor chega para ele e diz, Pedro, presta atenção. Pega o seu barquinho, pega as suas redes, chama os seus companheiros e vai para o fundo. Pedro naquele momento acho que deu um nó na cabeça dele. Ele pensou assim, puxa vida, eu passei a madrugada inteira lançando as redes. E ele sabia, ele era profissional. Ele tinha uma empresa, tinha funcionários que trabalhavam para ele. Ele tinha uma peixaria grande, vamos dizer assim. Pedro sabia tudo de peixe, de pescaria, sabia onde lançar as redes. E ele pensou, eu fiquei a madrugada toda ali lançando as redes, não apanhei nada. Agora, que é de manhã, que não é o horário próprio para pescar, vem o Senhor me pedir para eu voltar lá.
Ele poderia ter dito: não, Senhor, deixa para de noite, porque eu já tentei, já fiquei a madrugada inteira e não consegui pegar nada. Não vai dar certo. E esse é o nosso problema. Às vezes o Senhor diz: vai para o fundo. Vai contra as circunstâncias. Nós formatamos coisa na nossa mente. Nós achamos que as coisas só funcionam daquela forma. Nós somos difíceis de, às vezes, mudar a rota das coisas. Nós nos acostumamos com rotina. Nós traçamos jeitos e trejeitos na nossa vida. Mas o Senhor Ele age, muitas das vezes, numa rota diferente da nossa. Talvez você está batendo a cabeça, talvez você está batendo naquela mesma tecla. Presta atenção, às vezes você está batendo nessa tecla e você acha que ela é a tecla certa. Você acha que é ali que vai dar certo. Mas o Senhor te diz: para de bater nessa tecla e bate naquela outra do outro lado. Ainda que você ache que aquela seja a errada, ainda que você ache que a sua está certa, a que está certo é o que o Senhor direciona. A palavra de Deus diz que o homem, ele pode fazer planos, mas a palavra final é de Deus. Nós podemos traçar planos para a nossa vida, nós podemos fazer de tudo, planejamento, mas a palavra final, ela vem da boca do Senhor. E o Senhor nesse momento está dizendo para você: é hora de mudar, é hora de você parar de bater nessa tecla, é hora de você mudar o rumo da sua história. É o momento de você sair do raso e ir para o fundo. É difícil? É. Vai contra aquilo que nós acreditamos? Às vezes sim. Mas é o Senhor que está dizendo para você, assim como ele disse para Pedro: vai para o fundo. E olha qual foi a resposta de Pedro para o Senhor Jesus. Ele disse assim: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Ele foi sincero para o Senhor. Ele, como uma pessoa experiente, ele disse: Senhor, olha, a noite inteira nós passamos em alto mar e não pegamos nada. Mas o que ele disse em sequência desta fala foi o que mudou toda a história. Ele disse assim: mas sob a tua palavra lançarei as redes. Aleluia. É isso que o Senhor espera de nós. Daniel Silva, Deus abençoe. Jandir Soares, Rogério Antônio, Deus abençoe, Rogério. É isso que o Senhor espera de nós, meus amados, meus irmãos. O Senhor, Ele espera de nós uma atitude de fé, mesmo que aquilo que Ele manda a gente fazer vá contra as circunstâncias. Ele espera nós dizermos: sob a tua palavra lançarei as redes. Eu estou fazendo dessa forma e eu acho que está certo dessa forma, mas o Senhor me manda: faz do jeito que eu estou te pedindo, te mandando, e sob a tua palavra eu lançarei as redes. Então Pedro, ele chama os seus amigos, seus companheiros, e eles vão novamente para o fundo do mar e eles lançam as redes. E olha o que diz a palavra de Deus. Olha qual foi o resultado da obediência de Pedro. Verso de número 7. Então verso de número 6. Isto fazendo, ou seja, ele agindo conforme o Senhor havia mandado, apanharam grande quantidade de peixes, abundância, grande quantidade de peixes, prosperidade na pesca daqueles homens. Rompiam-se-lhes as redes. Aquele homem obedeceu a palavra de Deus. Aquele homem foi contra as circunstâncias.
Ele tinha certeza que o horário de pescar, de pegar peixes, era de madrugada. Mas o Senhor apareceu e disse: Pedro, hoje não vai ser de madrugada, hoje vai ser de manhã. Aleluia. Tá entendendo? Tá entendendo o que o Espírito Santo de Deus quer falar com você? Existem tempos que o melhor horário de apanhar peixes é de madrugada, é num horário. Mas existem tempos que não é de madrugada, é de manhã. O Espírito Santo de Deus, ele nos direciona, como diz a palavra. É como um vento que nós não sabemos de onde vem e nem sabemos para onde vai. Assim são todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, quando nós nos colocamos na posição, quando nós colocamos os nossos caminhos nas mãos do Senhor, quando a gente deixa o lugar raso e vai para o fundo, aleluia, o Senhor ele fala conosco, o Senhor ele nos direciona. E ele disse para Pedro: Pedro, o lugar correto, o momento correto é de madrugada, mas hoje não vai ser de madrugada, hoje vai ser de manhã. Vai ser de manhã que você vai ter uma pesca maravilhosa na sua vida. E aqueles homens, eles foram lançar as redes. E diz a palavra que as redes, elas quase que se romperam de tanto peixe que aqueles homens pegaram. Agora preste atenção, note o contraste. Há horas atrás, aqueles homens estavam frustrados. Não tinham pego nada. Mas na hora que o Senhor Jesus apareceu na vida deles e deu uma ordem, e eles obedeceram, aquela pesca que havia sido um fracasso, ela se tornou numa pesca abundante. Então é tudo tempos, é tudo momentos. E por que eu estou falando isso? Porque nós não podemos nos desesperar. Momentos ruins, crises, elas vêm, mas elas passam. Nós passamos pelo deserto, sim, mas nós não temos que armar a nossa tenda no deserto. Porque se você é uma pessoa que crê no Senhor Jesus, você não pode ficar parado, plantado no deserto. Você tem que seguir em frente, porque o Senhor é contigo. O Senhor ele nos guarda, ele nos livra de todo mal. Aleluia. Lança suas redes no fundo. Aqueles homens, eles creram na palavra de Deus e eles pescaram uma grande quantidade de peixes. E olha o que diz a palavra: então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Preste atenção, querido. O Senhor ele vai te abençoar de uma forma grandiosa. A pesca vai ser tão grande que você não vai dar conta dela sozinho. Você vai ter que chamar as pessoas que estão aí ao seu redor para poder dividir a bênção com você. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. O Senhor ele vai te dar uma pesca maravilhosa. As crises surgem, sim. Não tem só essa, já passamos por muitas crises. O mundo já passou por muitas dificuldades. Mas se nós nos apegarmos na palavra do Senhor, nós vamos passar, como diz a canção, pela prova, dando glória a Deus. Amém? Que o Senhor possa te abençoar grandiosamente e que você possa permanecer firme na presença do Senhor. Que você possa permanecer firme na palavra de Deus. Amém? Mais uma vez eu quero agradecer a todos que assistiram essa mensagem. Que o Senhor Jesus tenha falado grandemente na sua vida. Amém? E eu quero estar orando por você neste momento, pedindo para que o Espírito Santo de Deus, ele continue falando, que ele possa te dar uma noite de sono tranquila, que todo o seu desespero, toda a sua ansiedade, você possa lançar aos pés do Senhor, porque ele tem cuidado de nós. Descansa no Senhor, confia que ele tudo fará. Amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço. Te agradeço porque o Senhor é o Deus fiel. Ó Deus, nós sabemos que nós podemos passar por tribulações. Nós sabemos que enquanto nós estivermos neste mundo, nós iremos sim passar
por tribulações, porque o Senhor mesmo disse que no mundo teríamos aflições. Mas o Senhor continuou dizendo: tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Aleluia, o Senhor Jesus venceu o mundo por nós. Em Ti nós somos mais do que vencedores, ó Pai. Ó Senhor, eu te peço, Deus, que o Senhor guarde nossos corações. Ó Senhor, eu te peço que o Senhor guarde a nossa fé, ó Pai. Que a gente não venha retroceder, que a gente não venha voltar atrás, que a gente não venha desistir, Senhor, da nossa fé em Ti, ó Deus. Independente das circunstâncias, ó Pai. Porque eu creio, Senhor, eu creio que esses momentos difíceis, eles vão passar. Eu creio que se hoje nós não pegamos um peixinho sequer, amanhã nós teremos uma pesca maravilhosa. E eu profetizo em nome de Jesus, uma pesca maravilhosa sobre as nossas vidas, Eu profetizo prosperidade, não somente prosperidade financeira, mas principalmente prosperidade espiritual, para que nós possamos cada dia mais estar buscando a presença de Deus. A palavra do Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então nós queremos te buscar em primeiro lugar, Senhor, em primeiro lugar. Continua conosco, ó Deus, e que nós possamos ter uma noite maravilhosa na Tua presença. Eu oro assim e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Se você crê, diga amém. Graças a Deus. Boa noite. O Senhor te abençoe.